Boa noite mais uma vez, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje me foi pedido por alguns irmãos da diretoria e da liderança da nossa igreja para a gente poder tratar sobre um tema que, de certa forma, é um pouco problemático, meio incômodo, porque tem muita coisa errada sendo ensinada por aí, né? E aí eu queria falar um pouco hoje sobre oferta, né? Ofertas, dízimos, ou melhorando a pergunta, né? Como nós devemos ofertar. E quando a gente pensa em dízimo, a gente pensa logo no que a gente vê normalmente passando na televisão, né? O pastor, algumas pessoas que se chamam de pastor, pega o dinheiro da igreja todinho, foge com a amante e com o bolso cheio de dinheiro e vai-se embora por uma praia, né, nesse sentido. E só que essas imagens disso que acontece, na verdade, o próprio texto bíblico já alerta a igreja sobre isso, né? Inclusive nas próprias características daqueles que se candidatam ao ministério pastoral. Uma das exigências que Paulo apresenta lá em 1 Timóteo é que o candidato ao ministério pastoral ele não deve ser apegado ao dinheiro, e se ele tiver dado mau testemunho, que ele não seja ordenado pastor. Então, isso na verdade, quando nós vemos um caso desse, do cara que usa a fé como motivo de lucro, isso na verdade já é a grande marca de que essa pessoa nunca foi crente e muito menos pastor, né? Isso não deveria assustar a gente, na verdade isso deveria ser um motivo de alerta para que a igreja perceba que essas características elas já foram descritas no próprio texto bíblico, para que nós, como povo de Deus, nós possamos ter a nossa atenção voltada para isso na hora de escolher, de ordenar, de orar e de colocar pastores à frente das nossas igrejas, né? Mas aí vem uma questão, né? Qual é o nome certo que a gente usa? É oferta, é dízimo, é o quê? Bom, a palavra dízimo, né, ela é usada no Antigo Testamento inteiro. E aí, detalhe, nós associamos, a igreja moderna, ela associou a palavra dízimo, no caso, com a 10ª parte, né? Só que nós vivemos num outro sistema de organização da sociedade, onde nós temos trabalho, carteira assinada, ganhamos um salário fixo. Obrigado, irmão. Ganhamos um salário fixo. Então, nós temos outra realidade. Só que se a gente for bem literalista, assim, bem ao pé da letra, se a gente for pensar em dízimo, quando você lê no Antigo Testamento, a ideia de dízimo, ela aparece ali como dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo que você tem. Então, ou seja, como é que eu posso dizer? Vai comprar 1 quilo de feijão, 100 gramas é dízimo. Comprar 1 quilo de arroz, 100 gramas é dízimo. Você ganhou R$10, R$1 é dízimo. Você comprou 2 roupas, 10% do que você comprou de roupa é dízimo. Porque no Antigo Testamento, o dízimo tem a ver com tudo que você possui. Então, o povo de Israel era chamado a ofertar para os sacerdotes, os levitas, que se dedicavam exclusivamente ao serviço ali ministerial, não recebiam salário, eles não tinham terra, eles não poderiam plantar, colher, eles não podiam fazer nada a não ser servir a Deus, servindo ao povo de Israel ali no templo, e servindo eles nesses ofícios sacerdotais. Daí a necessidade dos dízimos, tanto que boa parte das ofertas, né, se você for ver ali os 4, 5 tipos de oferta que Levítico ensina, você vai ter que, por exemplo, somente a oferta de holocausto que era queimada totalmente no altar. A oferta pacífica, a oferta de comunhão, oferta pelo pecado voluntário, oferta pela quebra da lei, qualquer uma dessas outras ofertas sempre era um pedaço do animal que era queimado e o resto era dado como dízimo aos que trabalhavam no ofício sacerdotal.
Mas é daí que a gente tira essa ideia de dízimo, né? Só que, para o Antigo Testamento, Levítico 27 e 30, do 30 ao 34, Malaquias 3, 8 a 12, vai dizer que o dízimo ele era, para o Antigo Testamento, como um mandamento. Então, se você fazia parte do povo da aliança, você era obrigado a dar o dízimo de tudo o que você tinha. E detalhe, é o dízimo de tudo, certo? Essa era a perspectiva do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a palavra dízimo, ela aparece no Novo Testamento muito poucas vezes. Jesus faz referência ao dízimo em poucas passagens, né? Mateus 23, 23, no Novo Testamento também, Hebreus 7, comenta sobre o dízimo, mas ao que nos parece é que a palavra dízimo, ela não é, no Novo Testamento, tratada como sendo algo obrigatório, como era para o povo de Israel no Antigo Testamento, certo? E aí, fica a pergunta, mas peraí, por que a gente usa a palavra dízimo nas nossas igrejas? Porque a gente se acostumou a usar. E de certa forma, se a gente for bem lógico assim, é uma proporção equilibrada, né? Por exemplo, quem ganha, sei lá, R$100, vai lá e dá o seu dízimo, seus 10%. Quem ganha R$1.000 vai dar o seu dízimo a partir daquilo que você ganha. Então, se convencionou, ou seja, tornou-se o costume dentro das igrejas, nós associarmos a oferta que nós damos ao dízimo. Mas o ponto para a gente aqui entender a questão da oferta é que no Novo Testamento a questão é muito mais profunda e, de certa forma, ela se tornou muito mais complexa. O pastor Shed tinha eu lembro de uma vez, numa aula que ele estava dando, e aí o rapaz perguntou lá na hora, quando abriu-se a oportunidade de fazer perguntas, perguntaria assim: pastor, a gente tem que dar o dízimo? A resposta do pastor Shed: por que só 10%? Jesus se entregou completo na cruz, por que você quer só dar 10%? Jesus não está falando de dinheiro, Jesus está falando da sua vida. Por que você só dá 10% da sua vida? Não é só 10%. Né? Ou seja, a percepção da oferta, ela deve ser entendida por nós muito mais abrangente do que dinheiro, mas o que envolve a nossa própria vida. O Novo Testamento, às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo: não, mas o Novo Testamento agora é muito mais livre. E não é muito mais livre porque você não tem a obrigatoriedade do dízimo de tudo que você possui, mas por outro lado você tem uma obrigação interna para aqueles que foram salvos de ofertar não só os 10% como o cumprimento de uma obrigatoriedade, mas de dar a própria vida como oferta ao Senhor. Então, sim, a questão se aprofunda muito mais, porque a implicação disso é que você pode dar os 10% regularmente, mas em seu coração isso não é uma oferta. Você está fazendo isso mais como cumprimento de uma obrigatoriedade. E nesse sentido, Deus não irá receber. E nesse sentido, Deus não se agradará daquilo que você dá. Do mesmo jeito que alguém vai dar 70%, 80%, com o objetivo de receber louvores e honra dos outros que vão ver ele dando uma grande oferta, e Deus mesmo assim não vai receber aquilo que ele está se propondo a dar, porque não se trata de valores, mas se trata da razão pela qual você oferta. Então, a gente vai estudar esse tema um pouquinho. Semana que vem, queira Deus, nós vamos trabalhar algum tema relacionado à Reforma Protestante, né? Já que nós estamos no mês da Reforma Protestante, 508 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro agora. Sábado, eu vou dar uma aula na escola bíblica para todo mundo sobre as razões, por que aconteceu a Reforma Protestante, o que foi a Reforma Protestante, quem foram os nomes principais da Reforma Protestante. Então, você também é nosso convidado para estar aqui na escola bíblica, sábado às 5 horas da tarde, a gente vai estar dando essa aula aqui, e no domingo eu vou estar pregando também sobre a reforma, sobre um tema da Reforma Protestante, certo? Aí, qualquer coisa, dependendo da resposta dos irmãos, eu posso, no próximo mês, trazer mais uma reflexão sobre ofertas. E, finalmente,
nessa longa introdução, como é que o senhor gosta de chamar, pastor? Eu gosto de chamar de oferta. Agora, também não tem um problema se o irmão quiser chamar de dízimo. Eu entendo claramente que é uma nomenclatura que a igreja desenvolveu e o está usando há muito tempo. Mas eu entendo que, para mim, o mais importante, isso é o que o Novo Testamento ressalta, é a forma como você oferta. E é sobre isso que eu queria tratar hoje à noite. Queria que você abrisse a palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler apenas um verso. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 7. E a partir desse texto, nós vamos pensar um pouco aí sobre como nós devemos ofertar. Como é que tem que ser o meu coração? Como é que tem que estar o nosso coração quando a gente vai ofertar? Quais são as razões? Como é que eu devo agir? Então, esse verso ele vai nos dizer muito claramente como deve estar o meu e o seu coração na hora de ofertar ao Senhor. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, né, que é a versão que a nossa igreja tem adotado para as leituras bíblicas. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vou ler novamente. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar? Pedir que Deus nos ajude a entender esse tema tão importante para nós. Senhor, nós somos o teu povo e estamos aqui diante da tua santa palavra. Pedimos agora, em nome de Jesus, teu Santo Espírito que habita em nosso coração, que ele nos instrua na tua palavra, que possamos aprender e que o nosso coração seja mudado, a começar no meu, para que tudo o que venhamos ofertar, seja em palavras, em ações ou em pensamentos, ou em dinheiro, que tudo seja feito para a glória do Senhor, que as razões bíblicas possam ser expressas na forma como nós ofertamos a Ti, porque muito mais nós recebemos do Senhor do que temos devolvido. Me dê graça, me ajude a ser claro e fiel à Tua palavra, e me capacite a ensinar a Tua santa igreja. Esse servo tão infiel, que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreve essa carta para essa igreja, que foi uma igreja muito problemática para o coitado do apóstolo Paulo, sendo ele o próprio fundador da igreja, né? Primeira carta, os irmãos estavam brigando, um querendo matar o outro, e aí Paulo escreve, né, recebe, ao pé da letra os estudiosos nos dizem, os comentaristas dizem que na verdade existiram 4 cartas de Paulo, né? Só que a gente só recebeu 2. Por quê, pastor? Porque Deus quis. A gente não tem como especular fora do que a gente não tem. Então, o que a gente tem é 1 e 2 Coríntios. Porque quando você lê 1 Coríntios, você vai ver que Paulo está respondendo algumas perguntas. Se você ler direitinho a carta, você vai ver que Paulo está respondendo perguntas. Então, provavelmente, Paulo mandou alguém na cidade de Corinto, e aí esse irmão veio até ele com as cartas, e ele escreveu 1 Coríntios para responder. Paulo manda 1 Coríntios, e aí, ao que parece, os irmãos leram a carta de 1 Coríntios, e aí manda uma resposta para Paulo. E aí Paulo escreve 2 Coríntios para poder responder esses novos questionamentos que a igreja faz. Coitado do apóstolo Paulo, porque a segunda carta aos Coríntios, parece que quando Paulo escreveu a primeira que mandou para eles não gostaram muito do que ouviram. E essa igreja, assim, questiona o apóstolo Paulo sobre sua autoridade, sobre se de fato mesmo ele é apóstolo, sobre se de fato a igreja tinha que obedecer mesmo a ele. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é Paulo dizendo por que ele é apóstolo e por que ele deve ser respeitado e por que a palavra dele deve ser ouvida pela igreja de Corinto. Então, é uma carta bem, de certa forma, dura, né? Mas ela também traz, nos capítulos 8 e 9, especificamente, ela trata sobre uma oferta que estava sendo levantada para a igreja em Jerusalém. Atos 11, do 27 ao 30, relata, Lucas ali está relatando para a gente, que houve uma grande fome naquela região, e a igreja de Jerusalém, que era uma igreja de judeus, né,
ela estava passando por necessidade, por fome, né, e por dificuldades financeiras. E Paulo, ele sai em todas as igrejas que ele havia pregado e ensinado, ele sai recolhendo dízimos e ofertas, né, para que essas ofertas fossem levadas à igreja de Jerusalém, para que os irmãos não passassem necessidade. Então, esse é o contexto que nós vamos perceber aqui nessa parte final da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, você tem uma igreja judaica que estava passando necessidade lá em Jerusalém, e Paulo, como líder da igreja, líder dos gentios, líder da igreja lá em Corinto, ele vai mandar essa carta e dizer para eles darem uma oferta para servir de sustento à igreja de Jerusalém que estava passando por necessidade. Uma coisa interessante de ser percebida é que a igreja de Jerusalém, ela não é a mais importante, né? Ela está lá passando dificuldade, e é a igreja judaica que vai receber a oferta de quem? Da igreja gentílica. Ao pé da letra, no Antigo Testamento, um gentio ele não poderia oferecer ofertas. Existia uma festa, a festa das cabanas, né? A festa de Sucote, é que os estrangeiros poderiam participar. Isso está lá em Levítico. Mas as outras ofertas, os gentios não poderiam participar. E isso mostra para a gente já essa mudança de percepção, né, em relação às ofertas, que o Novo Testamento tem em relação ao Antigo. Porque você vê uma igreja gentílica sustentando uma igreja judaica, né? Então você já não tem mais aquela estrutura de organização do culto, né, que você tem que dar os 10% de tudo que você tem e tudo mais. Você tem algo diferente. Ou seja, você tem o amor fundamentando a razão pela qual você deve ofertar, porque a igreja em Jerusalém estava passando necessidade, e as igrejas gentílicas agora vão se juntar para ajudar a igreja de Jerusalém nessa dificuldade. Outro ponto que deve chamar a nossa atenção é a cidade de Corinto, era uma cidade portuária, riquíssima. Portanto, a igreja de Corinto era uma igreja rica, enquanto a igreja de Jerusalém era uma igreja, de certa forma, que não tinha tantas condições, né, devido a essa sua situação de dificuldade ocorrida devido a uma fome, a uma seca, provavelmente. E aí é nesse contexto, capítulo 8 e 9, quando Paulo vai tratar dessa arrecadação, que nós encontramos aqui alguns princípios que devem guiar a forma como nós devemos ofertar, certo? E esses princípios, eles devem ser vividos por nós, quando a gente oferta aqui na nossa igreja, quando a gente participa da feira da comunhão, do festival do açaí, ou qualquer outra programação que a igreja faz, a Cesta do Amor, qualquer parte do culto que envolve a gente ofertar, ela deve ter na nossa mente e no nosso coração, esses princípios devem estar muito claros. E esse verso do capítulo 9 de 2 Coríntios mostra para a gente pelo menos 3 princípios interessantes sobre como nós devemos ofertar. O primeiro deles, você vê aí logo no comecinho do verso, Paulo diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O primeiro princípio que Paulo faz a gente entender, o que é que nós vemos a entender quando a gente vai ofertar, é o princípio da individualidade. Ou seja, cada um. A oferta, portanto, ela não deveria ser algo que dependesse dos outros, no sentido de que, eu só vou fazer se os outros fizerem. Paulo aqui, ele está dizendo para aquela igreja de Corinto, para a igreja de Corinto, que ela deveria contribuir, que cada membro que participasse daquela igreja, deveria ter no coração a ideia ou o desejo de contribuir com aquela situação que estava ocorrendo lá na igreja de Jerusalém. Porque essa oferta tinha a finalidade de suprir a necessidade dos irmãos que estavam passando fome e tribulação, no sentido de não terem o que comer lá em Jerusalém. E isso nos mostra, Paulo com essa sua frase, que cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração,
Paulo lança a luz para a gente nesse princípio que também aparece, de certa forma, lá no Antigo Testamento, quando o cara ia ofertar. Só que tem uma diferença também. Aqui Paulo chama a atenção para cada membro. Para cada membro. Cada um de vocês é responsável por ofertar. Não se trata de um grupo ou de alguém individual, porque a oferta, ela parte do coração do indivíduo. Por isso que Paulo chama a atenção, cada um contribua. No Antigo Testamento, sempre quem iria contribuir eram os líderes de família, os pais, os maridos. As mulheres não poderiam ofertar. Eram os homens que eram responsáveis por levar a oferta lá diante do altar. No Novo Testamento, isso muda o foco, porque agora cada um pode ofertar, cada um pode desfrutar desse privilégio de ofertar ao Senhor aquilo que poderia ser usado para abençoar a igreja que estava passando pelaquela necessidade. O Novo Testamento, ele mostra para nós que as ofertas, elas não devem ser fundamentadas numa ideia de corporativismo, ou de tipo assim, se todo mundo ofertar, eu vou ofertar, se ninguém ofertar, eu não irei ofertar. Não, porque no final das contas, a oferta, assim como cantar ao Senhor, assim como dar uma ajuda àquele que necessita, louvar a Deus, estar em comunhão com os irmãos, tudo isso no Novo Testamento constitui-se uma oferta ao Senhor. Então, nesse sentido, a individualidade, ela é um princípio muito importante que deve guiar a nossa forma como nós estamos ofertando. Daí a ideia de que eu tenho que desejar ofertar ao Senhor. O desejo tem que ser meu. Eu devo me colocar diante do Senhor como aquele que está não pagando uma obrigação, dando a Deus o que eu tenho que dar, senão Deus vai me amaldiçoar. Não é uma troca, mas na verdade é um ato individual, porque Deus lhe deu muito mais do que nós estamos devolvendo a Ele, e esse é sempre o princípio que deve aparecer aqui. Uma segunda observação interessante nesse verso, além desse princípio da individualidade, o que aparece, e aqui é onde a coisa se aprofunda muito, é nesse segundo princípio, que é o princípio da sinceridade. Olha o que o verso diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Então, aqui nós temos o segundo princípio que deve guiar as nossas ofertas. O primeiro é a individualidade e o segundo é o quê? A sinceridade. Paulo está chamando a atenção aqui da igreja de Corinto para a razão pela qual eles deveriam ofertar. E ele chama a atenção, além da individualidade, ou seja, da responsabilidade individual de cada membro da igreja de ofertar ao Senhor, ele chama a atenção para a sinceridade no coração. Em que sentido ele apresenta essa sinceridade? Ele apresenta dizendo que a razão pela qual você não deve dizimar, ou você não deve ofertar, certo? Ele vai dizer que seu coração tem que ser sincero, por isso que ele está dizendo, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Eu sei o que está no coração de vocês? Não. Então, aí é a questão da individualidade e da sinceridade de cada um, mas aí Paulo lança um alerta para a gente. Qual é o alerta que ele lança? O que não deve estar no seu coração, o que não deve motivar você a ofertar. E aí ele chama a atenção. Primeiro, você não deve ofertar se for por tristeza. Você não deve ofertar, cara. Eu vou dar o dízimo agora. Poxa vida, eu doidinho para comprar aquele jogo do Play 2. E chegou agora, eu tenho que dar o dinheiro para a igreja. Oh, meu Deus do céu, não vou dar não, como é que pode? Meu Deus, doidinho para comprar aquela roupa, aquele sapato que chegou, e eu tenho que dar o dízimo. Se no seu coração o ato de ofertar ao Senhor está esbarrando no seu
na sua tristeza pelo fato de você dar, não dê. É o que Paulo está dizendo. A razão pela qual você deve ofertar não deve ser por tristeza. Se há qualquer coisa na sua mente, eu vou dar, não, mas não dê. É o que Paulo está dizendo. E a segunda razão que aparece aqui também é que, além dessa questão da tristeza, né, ele vai dizer, ou por necessidade. A ideia de necessidade aqui, a palavra grega aqui, a NVI traduz melhor, né? Aqui diz necessidade, a NVI traduz por obrigação. Então, você não pode ofertar se for por tristeza e nem por obrigação. Rapaz, vou dar o dízimo. Eita, é Alan hoje que vai pegar, ó. Alan sabe que eu recebi dinheiro. Se eu não der, Alan vai saber que eu não estou dando. E agora? Aí Paulo diz o quê? Não dê. Percebam que o que Paulo está chamando a atenção dos olhos da igreja de Corinto, que era uma igreja rica, é para que eles não tivessem como princípio no seu coração a ideia da tristeza pelo fato de dar ou pela obrigatoriedade cega. Eu tenho que dar porque senão eu vou ser amaldiçoado, ou os outros vão ver, ou eu não vou ser abençoado. Não, eu tenho que dar. Essa não é a razão pela qual você deve ofertar. A oferta, ela é um ato individual, mas também um ato de sinceridade do seu coração. Você sabe quem é que está vendo o seu coração na hora que você vai ofertar? É Deus. Você pode enrolar todo mundo aqui nesse prédio, estar com um sorriso desse tamanho e ofertar, mas Deus conhece seu coração. Deus conhece o seu coração. E a obrigação, o pesar, né, na hora de ofertar, ele denota aquilo que Jesus chama a atenção lá em Mateus 6:24. Porque se você está com pesar no coração para ofertar a Deus, pode significar duas coisas: ou ingratidão, ou que o dinheiro é senhor da sua vida. E aí note uma coisa interessante. A Bíblia fala que o amor às riquezas, né, é a raiz de todos os males. Mas o problema não é a riqueza, o problema é o amor a elas. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor que você tem, o apego que você tem a ele. O dinheiro é uma bênção, se você souber usar ele com os princípios corretos, para a glória do nome de Cristo, para a ajuda ao próximo, né, para o benefício da sua família. O dinheiro, ele bem utilizado, quando ele não é senhor da sua vida, ele pode ser uma fonte de bênçãos na sua vida e na vida dos outros. O problema é quando a razão da sua vida, o motivo pelo qual a sua vida se alegra é o dinheiro. Aí é onde está o problema. Porque Deus sai do centro do seu coração e se instaura o que o texto bíblico chama de mamon, né? O Deus do ouro, né? O Deus da moeda, ou seja, a riqueza toma lugar em seu coração. E é esse o problema. Então, uma oferta, ela deve ser dada de forma individual e de forma sincera. Por isso que Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Se em seu coração você entendeu que você foi perdoado dos seus pecados, coisa que você não merecia, Cristo pelo seu sangue fez a sua paz com Deus, coisa que você não merecia. Se Cristo lhe deu família, casa, saúde, amigos, capacidade de estudar, de aprender, lhe deu sua casa, seu carro, lá o seu país onde você mora, se Cristo lhe deu tudo isso, se você entende
que a origem das suas bênçãos não é da força do seu braço, mas é da pura graça e misericórdia de Deus, se você entende isso, então o ato de ofertar a Deus nunca será um peso, nunca será uma obrigação, mas será o quê? O que Paulo está dizendo aqui: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, né? Não com tristeza ou por necessidade. E aí o último princípio na hora de ofertar, além da individualidade, além da sinceridade, Paulo chama atenção para quê? No finalzinho do versículo: porque Deus ama quem dá com alegria. Qual é a terceira característica, o terceiro princípio que deve estar no meio do seu coração na hora de ofertar? Alegria. A alegria em ofertar. Paulo afirma que os coríntios, eles deveriam estar alegres pelo fato de participarem dessa coleta de dinheiros para ajudar as igrejas. Então, percebam isso. A ideia da razão pela qual eu devo estar alegre, ou devo ofertar alegremente, é porque Deus, Ele me ama, se eu oferto a Ele de forma alegre. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se eu chego diante de Deus, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, porque entenda, irmãos, a igreja de Corinto, ela poderia dar uma oferta muito maior. A igreja de Tessalônica era a igreja pobre. Possivelmente era a igreja mais pobre que tinha no Novo Testamento, era a igreja de Tessalônica. E aí, nessa oferta aqui, a igreja de Tessalônica levantou mais dinheiro que a igreja de Corinto. Então, ofertar não tem a ver com capacidade financeira que você tem, mas tem a ver com disposição do coração. Porque a igreja de Tessalônica era muito mais pobre do que a igreja de Corinto, e deu muito mais. E Paulo tem uma parte da exortação que Paulo fala, Paulo diz: olha, e os irmãos deram muito mais do que vocês, e não só deram em quantidade, mas se deram em sacrifício. Ou seja, ofertar é um ato de dinheiro? Não, mas de disposição do coração. O problema é que esse ensino satânico que tem nas igrejas de hoje, em algumas igrejas, de que não, você tem que dar para você prosperar, que se você é abençoado, você é rico, isso veio do quinto dos infernos. Você sente o cheiro de enxofre quando você vê alguém falando um negócio desse, né? O Satanás fica pulando lá no meio do prédio quando você escuta uma mensagem dessa, porque isso não tem nada a ver com a Bíblia, literalmente nada a ver com a Bíblia, certo? Isso é paganismo. No paganismo você dá para receber. Todas as religiões pagãs, todas as religiões do mundo antigo e as religiões modernas, você dá para receber. É sempre assim. Eu quero casar com uma mulher bonita, vou, sei lá, matar 3 bodes, matar 5 galinhas, vou dar R$1.000 por não sei quanto, dar 3.000 não sei das quantas, tal, e aí eu consigo o que eu quero, porque eu compro a divindade. Então, eu não sei como é que as pessoas, às vezes, participam de culto, onde os pastores ensinam isso: olha, se você der isso, olha, Deus vai ser... Eu ouvi um cara desse é louco, né? É louco. Porque a pessoa dizer isso é de uma loucura assim, sem tamanho. Eu vi o cara pregando, às vezes quando eu tenho um dia muito feliz, minha esposa sabe disso, tenho um dia muito feliz, né? Um dia tranquilo, acho assim, não, Senhor, o dia foi muito bom hoje, eu preciso ter uma raiva, que é para, né, eu saber que o mundo é mau. Aí eu vou lá, abro numa igreja dessas assim, bem maluca, e vou assistir o culto. Aí basta 5 minutos, eu já tenho raiva. Aí um desses que eu estava assistindo o culto, o cara fez assim: olhe, se você der a oferta de não sei das quantas, Deus é obrigado a lhe abençoar. Eu disse: não, vou desligar, que eu já tive raiva. Aí desliguei e fui dormir. Olha a loucura que o cara desse está dizendo. Ele acha que está comprando a Deus. Ele acha que pelo fato dele dar um dinheiro, Deus vai abençoar ele. Um cara desse nunca leu Jó. Falta de Bíblia, é isso que dá. Então, assim, irmãos, no cristianismo, Deus não é comprado. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Deus, ele não precisa nem de mim, nem de você. Somos nós quem necessitamos dele.
Por isso que o ato de ofertar, ele deve ser um ato individual, ele deve ser um ato sincero e um ato de alegria, porque Deus já nos deu em Cristo muito mais do que nós merecemos. Então não ache que pelo fato de você estar dando dízimo, você, poxa, eu sou uma pessoa muito maravilhosa, eu dou oferta, né? Rapaz, se essa é a sua razão, dê não, porque você está totalmente enganado, porque Deus conhece o seu coração, Deus está sabendo a razão pela qual você está ofertando, e a única razão pela qual nós devemos ofertar alegremente é pelo fato de sabermos que Deus nos amou primeiro. Paulo está abrindo os olhos da igreja de Corinto nesse sentido, porque eles deveriam estar alegres pelo fato de poderem participar dessa oferta de assistência aos santos, lá em Jerusalém, que estavam precisando. E a alegria, ela vem pelo contentamento. Se eu sou feliz pelo que Cristo fez por mim, se eu estou alegre pelo que Cristo fez por mim, eu contribuirei com alegria, não por obrigação, não por tristeza, e não esperando que os outros façam para que eu faça também. Eu vou fazer por quê? Porque eu fui abençoado, porque Cristo me salvou, Ele me perdoou. Então, logo, a expressão de uma oferta, de uma cesta do amor, ou qualquer outra forma de oferta, será apenas uma expressão da minha gratidão alegre pelo que Deus fez em Cristo por mim. Então, meus irmãos, não achem que Deus vai lhe amar mais se você der dinheiro. Não achem que Deus vai lhe amar mais se você ofertar. O ponto não é este. É o contrário. Quem pensa assim são as religiões pagãs. Vou tratar um pouco disso na aula sábado, né? Aí já um spoiler aqui para quem vir para assistir a aula, né, do Escola Bíblica. Quem fazia isso era a Igreja Católica, né? Ele era chamado tesoureiro do Papa, né? João Tetzel. Era acho que ele era boêmio, da Moêmia. E aí o João Tetzel, quando ele chegava, o Papa mandou ele sair nas cidades para recolher os dízimos, né? E aí o João Tetzel cantava uma musicazinha, ele cantava assim: quando uma moeda no cofre tilintar, uma alma do purgatório irá saltar. E ele saía cantando para recolher dízimo. Isso é paganismo. Então cuidado quando você vai ofertar, achando assim, quando o dízimo na sacola pingar, as minhas bênçãos do céu irão saltar. Cuidado, viu? Isso é catolicismo medieval, isso é paganismo. Na igreja do Novo Testamento não é assim. Você oferta porque você foi abençoado por Cristo mesmo sem merecer. Então a sua oferta é sua, é você e Deus. Deus, ele está vendo seu coração. A oferta, ela deve ser o quê? Além de individual, ela deve ser sincera. É você e Deus no seu coração. Deus, ele vai saber a razão pela qual você vai estar ofertando. E essa oferta, ela tem que ser alegre, né? Tem várias imagens, você pode pesquisar no YouTube, né? Tem vídeos e tudo disso, de igrejas na África, pessoas extremamente pobres, e faltando tudo, e tem a hora lá da oferta, né? E aí, eu já vi várias vezes essas imagens, é muito interessante ver, porque assim, é uma humilhação danada para a gente, né? Porque os irmãos naquela pobreza, às vezes não tem absolutamente nada, mas todos ofertam. E aí chega um irmão lá com uma galinha, chega outro lá com frutas, chega outro lá com dinheiro, e os irmãos fazem fila e vêm dançando, alegres e felizes pelo fato de estarem ofertando ao Senhor. E não com tristeza ou com pesar, ou por obrigação, né? E aí eu concluo com algumas observações aqui. Primeiro, pratique e ensine seus filhos a bênção que é ofertar. Cuidado com o que você ensina para os seus filhos, certo? A forma como você fala, como você faz, é o que vai ensinar o seu filho, certo? Então, lembre que ofertar não é só dar dinheiro, não. Ofertar é a sua vida.
Ou seja, como você adora, seu filho está vendo você adorar. Ofertar, seu filho está vendo como você oferta. A gente ensina com o nosso testemunho, com a nossa vida. Então, ensine eles a bênção que é ofertar. Olha, meu filho, Deus, Ele me deu você, Ele me deu nossa casa, nossa família, e a gente está sendo grato a Ele, devolvendo um pouquinho do muito que Ele nos deu. Então, ensine isso a seus filhos. Em segundo lugar, pense no seguinte: seu coração é grato a Deus pelo que Ele tem feito por você? Se seu coração é grato, se você é grato a Deus pelo que Ele fez por você, a pergunta é: por que você não está ofertando? A gratidão, ela se expressa em ações. A gratidão, ela se expressa em ações. Então, se você é grato a Deus, você expressa isso, ofertando a Ele um pouco ou o que lhe é devido, né? Terceiro ponto, também para a nossa reflexão: você oferta por obrigação ou por alegria e gratidão? Essa é uma coisa que você tem que sempre pensar quando você vai ofertar. Por que você está ofertando? É uma expressão da sua gratidão, ou porque você está querendo aparecer para os outros, ou porque você está querendo ficar bem na fita da igreja? Ah, não, eu estou participando do ministério, então eu tenho que ofertar, senão os cabas vão saber que eu não estou dando e vão me cortar do ministério. Será que é isso? Essa é a razão pela qual nós temos que criar esse hábito de refletir no culto, né? E a oferta também faz parte do culto. Em último lugar, nós devemos pensar que contribuir sempre deve ser um motivo de alegria e nunca de obrigação. Nunca de obrigação. Assim, irmãos, em nome de Jesus, vocês nunca vão me ver aqui no púlpito dizendo que você tem que fazer isso para Deus lhe abençoar. Você nunca vai me ver falando isso. Em nome de Jesus. Se vocês me virem, vocês estão autorizados a dizer aí: desce, herege, do púlpito. Pode dizer. Se um dia subir aqui e dizer: olha, irmãos, Deus me disse que você tem que dar isso ou aquilo, porque eu vou fazer uma oração aqui com um copo d'água e vocês serão abençoados. Pode jogar uma pedra em mim e me tirar daqui de cima, que ou estou doido ou eu estou herege, certo? Porque a única razão pela qual nós devemos ofertar ao Senhor é em gratidão a tudo que Ele fez. Se você parar para pensar, tem um hino do cantor cristão, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, e há de ver surpreso quantas Deus já fez. Ou seja, as bênçãos que nós recebemos em Cristo são muito maiores do que aquilo que nós ofertamos. E quando você oferta, você abençoa indiretamente várias partes da igreja, né? A nossa igreja tem um hábito aqui, os irmãos aqui da tesouraria sabem disso, a gente sempre ajuda os nossos irmãos que precisam, as despesas que a igreja tem, tudo isso é tirado, graças a Deus, o governo não tem nada a ver com as igrejas, graças a Deus, certo? E essa é a vantagem do Estado laico, né? Também desenvolvido na Reforma Protestante. Então, a gente não recebe recurso nenhum do Estado. Tudo que nós fazemos em comunidade aqui vem dos dízimos e das ofertas. E é totalmente transparente, né? Mês que vem, queira Deus, a gente vai ter outra assembleia, e uma das coisas que a gente faz na nossa assembleia, nós como batistas, é passarmos um relatório financeiro. Então, os irmãos sabem quanto é que foi a luz, o aluguel, a torneira que quebrou. Então, isso tudo é discriminado, quanto o pastor ganha, quanto paga, quanto isso, quanto foi para aquilo, quanto foi aquilo outro. Por quê? Porque nós fazemos isso por quê? Porque nós prestamos conta ao nosso Deus. Nós temos que fazer isso de forma individual, sincera e alegre. Então, a oferta ela deve ser assim. E a oferta mais importante que você pode dar a Deus é o seu coração diante dele, de forma sincera. Então, que o nosso coração sempre tome esses princípios ao ofertarmos. Amém? Vamos orar.